O que vou te contar agora pode surpreender até os mais céticos e abrir seus olhos para algo que eles preferem manter oculto. Muitos subestimam ou até ignoram essas histórias e, acredite, esse é um erro que pode nos privar de respostas que estão à nossa frente. Fique comigo até o final deste vídeo, porque tenho uma surpresa incrível que pode mudar para sempre a forma como você enxerga a vida e o que acontece depois dela. As experiências de quase morte, ou EQMs, já foram relatadas por inúmeras pessoas que passaram por momentos de morte clínica e misteriosamente retornaram à vida. Imagine o que é atravessar essa fronteira entre a vida e a morte, e ainda assim voltar para contar o que viu. São visões de luzes, uma paz profunda e até encontros com entes queridos que já se foram. Esses relatos são mais comuns do que você imagina e carregam uma verdade que vai muito além do que muitos gostariam de admitir. Os céticos tentam nos fazer acreditar que tudo isso é uma simples ilusão do cérebro, mas há algo que eles não querem que você saiba. Cientistas ao redor do mundo têm investigado seriamente essas experiências e os resultados são arrepiantes. Em hospitais, estudos revelam que pessoas morreram e experimentaram algo muito real, uma luz intensa, encontros com seres de luz ou até mesmo familiares que já faleceram. Tudo com uma sensação de paz e amor indescritível. Esses estudos mostram que há uma intensa atividade no cérebro nos instantes finais da vida, como se ele estivesse nos revelando uma última verdade. Será possível que o cérebro, em seus últimos momentos, esteja nos mostrando o que há do outro lado? Os céticos não querem que você acredite nisso, mas esses relatos têm um poder transformador, uma mensagem de esperança e renovação que não pode ser ignorada. E eu quero que você faça parte desta descoberta. Comente aqui de onde você está assistindo este vídeo e inclua a palavra esperança nos seus comentários, porque é disso que estamos falando, esperança. E no final, vou te contar sobre um presente especial, algo que pode ajudar você a encontrar respostas para essas perguntas e transformar sua vida para sempre. Prepare-se para uma revelação surpreendente que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre os últimos momentos de vida. Estudos mostram que, no instante da morte, o cérebro entra em um estado de atividade intensa, um verdadeiro espetáculo de luzes e impulsos que só agora começa a ser compreendido. O que muitos não sabem é que esses momentos podem nos oferecer vislumbres poderosos de outra realidade, um momento que nem mesmo os céticos conseguem explicar totalmente. Nos últimos segundos, antes de desligar completamente, o cérebro apresenta picos de atividade tão intensos que cientistas o comparam a um clarão final. Em vez de simplesmente se apagar, ele explode em uma série de impulsos, como se estivesse processando uma verdade oculta. Muitos pesquisadores acreditam que essa onda de energia cerebral pode ser o que as pessoas descrevem como a luz no fim do túnel, uma sensação de paz ou até mesmo encontros com figuras espirituais. Mas o que causa essa explosão de atividade? A neurociência aponta que o cérebro, em seus últimos momentos, libera uma série de substâncias químicas e neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, criando um estado alterado de consciência. Esse estado é tão intenso que se assemelha a um sonho lúcido ou até mesmo a uma experiência mística. São esses impulsos e reações químicas que parecem oferecer ao ser humano uma espécie de última viagem, uma jornada que muitos descrevem como transcendental. Mas aqui está o detalhe que poucos conhecem. Esses picos de atividade cerebral são também comuns em práticas espirituais profundas, como meditação intensa e estados de êxtase. Ou seja, em seus últimos momentos, o cérebro pode estar proporcionando uma experiência de paz e transcendência que é interpretada por muitos como uma visão do que existe além. Para alguns, isso é apenas uma explicação biológica. Para outros,
é um vislumbre do que nos espera após a morte. Hoje, vamos explorar uma das questões mais profundas da humanidade: a possibilidade de que nossa consciência, nossa essência, possa sobreviver além da morte física. Em um mundo que busca explicações racionais para tudo, há um campo que desafia o ceticismo e abre as portas para o mistério: as teorias sobre a consciência além do corpo. A teoria do dualismo, defendida por filósofos e cientistas, sugere que a consciência não é apenas um produto do cérebro. Segundo o dualismo, a mente e o corpo são entidades distintas, e a consciência pode existir independentemente do corpo físico. Esse conceito tem ecos profundos na física quântica, onde fenômenos como o entrelaçamento quântico e as possibilidades infinitas da partícula indicam que a realidade pode ser mais complexa do que percebemos. Cientistas como o físico Roger Penrose acreditam que a consciência possa estar ligada ao nível subatômico, em uma conexão com o universo que continua após a morte. Será que a consciência é realmente uma energia independente que se une ao cosmos quando deixamos o corpo físico? O renomado neurocirurgião Eben Alexander, por exemplo, compartilhou sua experiência pessoal de quase morte e afirmou que sua consciência existiu independentemente de sua atividade cerebral. Essa vivência transformou o que antes era uma crença científica cética em uma convicção profunda sobre a continuidade da consciência. Outro defensor dessa teoria é o médico Ian Stevenson, que dedicou anos a estudar casos de reencarnação ao redor do mundo, revelando evidências que desafiam a compreensão da ciência convencional sobre a mente e o corpo. Mas essas crenças não são novas. Em culturas antigas e espirituais, a ideia de que a consciência continua a viver após a morte é central. Na tradição hinduísta, a reencarnação é um processo cíclico que permite à alma evoluir em cada vida. Já o budismo enxerga a consciência como uma energia que renasce, sempre em busca de iluminação. No Antigo Egito, acreditava-se que a alma passava por um julgamento e, se digna, ascendia a uma nova vida. Nas culturas ocidentais, o conceito de eternidade e o outro lado estão presentes em várias tradições religiosas. Essas crenças e teorias não apenas levantam a hipótese de uma continuidade da vida, mas também ressoam profundamente em nós, oferecendo esperança e um propósito maior para a existência. Se você acredita que a consciência vai além do corpo e quer descobrir mais sobre essas possibilidades, comente de onde você está assistindo este vídeo e adicione a palavra eternidade nos comentários. E se ficar até o final, tenho algo especial para compartilhar com você, uma chave que pode abrir sua mente para uma nova maneira de entender a vida e a morte. Hoje você vai conhecer histórias que desafiam qualquer explicação racional. São relatos profundos e emocionantes de pessoas que afirmam ter visto o outro lado e voltaram para nos contar o que experimentaram. Prepare-se, porque essas histórias podem mudar a forma como você vê a vida e a morte, trazendo à tona uma verdade que muitos não querem que saibamos. Muitas dessas pessoas, ao enfrentarem momentos de quase morte, descrevem um mundo além deste, um lugar onde o amor e a paz são indescritíveis. Uma das experiências mais comoventes é a de uma mulher que, após sofrer um grave acidente, relata ter sido envolvida por uma luz intensa e serena. Ela conta que encontrou familiares falecidos que a confortaram e a fizeram sentir que estava segura, onde o medo simplesmente não existia. Em seu relato, ela descreve uma presença de amor absoluto, algo que ela jamais experimentara em vida. Segundo ela, o encontro foi tão real que, ao retornar, sua visão sobre a vida mudou completamente. Outro testemunho impressionante é o do neurocirurgião Eben Alexander. Durante uma experiência de quase morte causada por uma meningite grave, Alexander afirma ter visitado uma dimensão de pura luz e paz,
onde foi guiado por um ser que ele acredita ser um espírito. Ao retornar, ele, que antes era um cético, transformou-se em um defensor da ideia de que nossa consciência realmente sobrevive à morte. Essa experiência mudou completamente sua perspectiva, e ele passou a estudar e divulgar suas crenças sobre o outro lado. Essas experiências não apenas emocionam, mas também transformam a forma como essas pessoas vivem. Quem já passou por isso descreve uma nova forma de enxergar a vida e, especialmente, a morte. Elas passam a valorizar cada momento, tornando-se menos temerosas e mais confiantes de que o fim não é realmente o fim, mas um novo começo. Essas vivências trazem um senso de propósito, uma crença de que algo maior e mais amoroso nos aguarda. Esses relatos têm o poder de inspirar e trazer esperança. E muitos que ouviram essas histórias sentiram suas próprias dúvidas diminuírem, como se tivessem encontrado uma peça faltante do quebra-cabeça da vida. Se você acredita que a vida pode ir além do que vemos, comente de onde você está assistindo este vídeo e inclua a palavra fé nos comentários. E no final, tenho algo muito especial para compartilhar com você. Algo que pode ajudar a transformar sua própria visão sobre o que está além. No grande mistério da vida e da morte, a ciência e a espiritualidade frequentemente colidem. Muitos acreditam que, ao morrer, tudo se apaga. Outros, porém, defendem que existe algo mais, algo que a ciência ainda não consegue explicar totalmente. Mas será que esses fenômenos estão além da ciência? Hoje, vamos explorar esse debate e conhecer algumas das descobertas mais intrigantes da ciência sobre o que acontece após a morte. De um lado, temos a visão científica e cética, que considera a morte um simples desligamento do corpo e do cérebro. Para esses cientistas, experiências de quase-morte são explicações naturais, uma combinação de atividade neural, substâncias químicas liberadas e o efeito da privação de oxigênio. Muitos pesquisadores acreditam que, quando o cérebro está próximo de parar, ele cria uma última experiência para nos acalmar, explicando a visão de luzes, túneis e até encontros com entes queridos, como alucinações provocadas por estímulos químicos. Mas, será que essas explicações são suficientes? Diversos estudos recentes realizados em hospitais e laboratórios tentam responder a essas perguntas. Pesquisas sobre pacientes que foram revividos após terem morte clínica registraram fenômenos que desafiam a lógica. Em um estudo, pacientes relataram detalhes precisos sobre o que acontecia na sala, mesmo quando seus sinais vitais estavam ausentes. Essas vivências despertaram o interesse de cientistas ao redor do mundo, levantando a hipótese de que a consciência pode ser algo que transcende o cérebro físico. O neurocientista Sam Parnia, por exemplo, conduziu estudos em que pacientes relataram lembranças e experiências em momentos em que seu cérebro estava clinicamente inativo. A ciência atual ainda não consegue explicar totalmente o que é a consciência, e menos ainda se ela poderia sobreviver fora do corpo. Embora a neurociência tenha avançado, os pesquisadores reconhecem que a ciência ainda é limitada para compreender o pós-vida e seus fenômenos. Essa fronteira inexplorada gera um fascínio inegável e mostra que, por mais que avancemos, a questão do que ocorre após a morte permanece envolta em mistério. E você, o que acha? Será que a ciência, algum dia, encontrará respostas conclusivas ou certas experiências sempre estarão além da nossa compreensão? Deixe nos comentários de onde você está assistindo este vídeo e inclua a palavra mistério. E fique até o final para uma surpresa especial que poderá mudar sua visão sobre a morte e o além. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais enigmáticos da humanidade, os mistérios que cercam o momento da morte.
Desde tempos antigos, surgiram lendas, crenças e experimentos sobre o que acontece nos instantes finais de vida, e até hoje muitos são fascinados por essas histórias. Prepare-se, pois o que você vai ouvir aqui pode mexer com sua percepção sobre a vida e o além. Lendas e mitos sobre o momento da morte. Culturas ao redor do mundo têm histórias que explicam o que acontece nos últimos momentos de vida. Em algumas tradições orientais, acredita-se que, segundos antes de morrer, a pessoa pode ver uma porta para outra dimensão. Já em certas tribos indígenas, há o relato de que, no momento da morte, a alma se eleva acima do corpo e vê toda a sua vida passar diante dos olhos. Uma ideia que, curiosamente, também é relatada em experiências modernas de quase morte. Em outras culturas, como no Egito Antigo, acreditava-se que uma série de testes aguardava a alma no além, e o momento da morte era visto como uma jornada cheia de desafios. Sinais antes da morte. É comum ouvir histórias sobre sinais misteriosos que antecedem a morte. Há relatos de pessoas que, dias antes de falecerem, passam a se comportar de maneira estranha, como se soubessem que o fim está próximo. Alguns descrevem sentir uma presença ao seu lado ou têm sonhos vívidos com entes queridos já falecidos. Em outras culturas, acredita-se que certos sinais naturais, como a aparição de pássaros específicos, podem anunciar que alguém está prestes a fazer a transição para o outro lado. Esses sinais são vistos como um toque do místico, algo que nos lembra de que, talvez, o fim da vida física não seja realmente o fim. Experimentos de comunicação com o além. Desde o século XIX, quando o movimento espiritualista popularizou as sessões mediúnicas, há tentativas de estabelecer contato com o outro lado. Muitos médiuns afirmavam ser capazes de receber mensagens de espíritos e as sessões se tornaram fenômenos populares. Já no século XX, cientistas começaram a estudar esse campo com um olhar mais investigativo, como o caso do Dr. J. B. Rhine, que conduziu experimentos em parapsicologia para investigar fenômenos como telepatia e comunicação com espíritos. Mais recentemente, pesquisadores começaram a usar tecnologias modernas, como gravações de voz em frequências ultrassônicas e variações de campos magnéticos, na esperança de captar sinais de algo além do nosso mundo físico. O que será que essas curiosidades e fatos misteriosos sobre a morte indicam? Será que há algo além, algo que a ciência ainda não consegue explicar? Se essas histórias também mexem com você, deixe nos comentários de onde você está assistindo este vídeo e inclua a palavra mistério. E não se esqueça de ficar até o final para uma revelação especial, algo que pode mudar sua maneira de enxergar a vida e o que vem depois. Chegando ao final dessa jornada, é inevitável refletir sobre o que significa realmente morrer e, acima de tudo, viver. O tema da morte nos confronta, fazendo com que questionemos nossos próprios valores, medos e, talvez, nossos arrependimentos. Mas, e se enxergássemos a morte não como um fim absoluto, mas como uma continuação, uma passagem que nos convida a dar um novo significado à nossa existência aqui e agora? Essa perspectiva de ver a morte como parte de um ciclo maior pode mudar completamente a maneira como vivemos. Quando encaramos a mortalidade com aceitação, podemos nos livrar de muitos medos que nos impedem de realmente viver. Ao entender que a morte é uma etapa natural, conseguimos transformar o luto em aprendizado e a dor em uma busca por mais significado. Abraçar essa visão traz cura emocional e espiritual, além de permitir que a vida seja vivida com mais coragem, propósito e gratidão. Agora que você sabe um pouco mais sobre o mistério que envolve a vida e a morte, pergunte-se: o que realmente importa para você? O que deixará para aqueles que virão depois? Se essa reflexão ressoou com você, compartilhe sua experiência nos comentários
incluindo de onde você nos assiste e a palavra esperança. E lembre-se, a vida não é medida pelo número de respirações que damos, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego. Que cada momento da sua vida seja vivido com propósito e plenitude.